Bom, chegamos à quarta dica desse vídeo. Qual é a resposta ideal aos olhos do seu corretor? Como se você responder de forma assim, simples, objetiva, você já pontua e o seu corretor vai te amar. Isso daqui é um exemplo. Nós corretores, nós temos uma relação de respostas aceitáveis que estão dentro dos nossos critérios. A nossa lista é bem grande, é tudo muito discutido, né? Porque o elaborador da pergunta, ele cria lá uma resposta ideal, que são divulgadas nos sites aí dos cursinhos e tudo mais. Essa resposta, ela pode ter muitas variações. Então, um candidato pode colocar um sinônimo e aí vai estar errado porque não é a palavra que está no nosso gabarito, no nosso critério. Não pode, a gente tem que aceitar, se é sinônimo, tá certo. Então, gente, a gente elabora aí as várias possibilidades de resposta. Porém, a gente tem que selecionar algumas, também não dá para abrir muito esse leque e, portanto, tem várias coisas que não poderiam ser respondidas também. Tá aí comigo até agora? Tá prestando atenção? Então, já aproveita, deixa seu like aqui se você tá curtindo, você tá aprendendo a responder certo aí na segunda fase dos vestibulares. Porque é para isso que eu aqui estou no meu canal Responda Certo. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Ativa aqui o botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Aciona o sininho, porque tem vídeo toda semana sobre vestibular, atualidades e geografia. Então, vamos lá, vamos continuar. A pergunta era: dê nome de 2 grupos sociais da Amazônia, não é mesmo? 2 grupos sociais. Olha o jeito que eu respondi, muita atenção, gente. Simples, ó. Eu comecei com uma introdução, os 2 grupos sociais da Amazônia, blá blá blá. Não, esquece essa introdução chata, desnecessária. Já põe direto o nome dos grupos, não é isso que ele está perguntando? Põe lá, indígenas e ribeirinhos. Claro, gente, que a nossa relação poderiam ser vários, né? Poderia colocar seringueiros, castanheiros, quilombolas, pareceu muitos quilombolas, caboclos, certo? Então, poderia ser qualquer desses. Aqui é só lembrando um exemplo, tudo bem? Se você colocou indígenas e quilombolas, pontuou, nota massa. E direto, não precisa escrever mais nada. Esquece florear, beleza? Tá comigo aí? Vamos para B. 2 motivos para esses 2 grupos quererem permanecer na terra, né? Nas terras dele, terras demarcadas. Não importa se é da legislação ou não. É só a razão por que eles querem ficar naquela terra lá que foi destinada a eles, ok? E buscam leis para isso. Bom, agora é importante, eu vou falar para vocês também o que apareceu, mas nós não poderíamos considerar. Por exemplo, sem terra. Muitos, por ter aparecido reforma agrária, foi direto e reto no sem terra, né? Porém, os sem terra, eles não são, olha a atenção da pergunta, eles não são grupos sociais da Amazônia. Então, era obrigado colocar o nome de 2 grupos sociais, mas da Amazônia. Sem terra é da Amazônia, gente? Não, tem sem terra no Brasil inteiro. Então, não tinha a ver com grupo com sem terra, ou MST, sabe? MTST, todos esses derivados não iam pontuar. Outra coisa que apareceu bastante, ONGs, e nome de ONG também, sabe? Greenpeace, SOS Amazônia, nenhum desse, porque não é a ONG que quer ficar. A ONG não é um grupo social. Muito apareceu demais a FUNAI. FUNAI, gente, aquele órgão que defende os interesses indígenas no nosso país, mas a FUNAI em si não é um grupo social. Então, mais uma vez, foca exatamente o que está perguntando. FUNAI apareceu aos montes, né? E qualquer tipo de extrativista também, né? Um madeireiro, pescador, o garimpeiro, minerador, etc, né? Então, isso daí, eles não são considerados grupos sociais, uma vez que tem pescador de fim de semana, né? Tem os mineradores, tem os grandes industriais, então não dava para aceitar isso, podia ter outras possibilidades que fugiam do enunciado. Outra coisa, quem falava nativo e não falava índio, nativo, gente, pode ser nativo de qualquer país ou tudo, né? Aborígenes, enfim, isso não podia aceitar, não. Pequenos produtores também não, porque não são grupos sociais. E uma coisa muito interessante, nome de tribos.
Nomes de tribo não aceitamos. Por quê? Existem milhares de tribos, não é mesmo, pessoal? E assim, a gente não temos um tempo de aparecer um nome diferente lá, porque nós, corretores, também não conhecemos todas as tribos do Brasil, nem somos obrigados a saber isso, né? A pergunta falava índios, indígenas, já aceitava. Então, nome de tribo não tinha como parar a resposta e pesquisar se essa tribo existe, se é uma tribo antiga que não existe mais, se o cara estava inventando o nome de tribo. Então, nós, corretores, optamos por não aceitar nomes de tribo, apenas a palavra índios ou indígenas, ok? E também negros, não, apenas quilombolas e etc. Porque pensando sempre em um grupo social, beleza? Então, esse é o rol de palavras que nós não aceitamos. Resumindo, letra A, direto, indígenas, ribeirinhos. Na ordem, com a letrinha escrita, aquela letra bacana, já vamos falar da letra, e direto, sem introdução. Show de bola? Vamos agora para a B. A B pediu, então, 2 motivos para eles quererem permanecer nessas terras aí deles. Os motivos, olha o que eu coloquei aqui, bem simples. Por que eles tinham que permanecer na terra? Porque eles tiram os recursos da terra para sua subsistência e eles também preservam a natureza. Eram 2, eu dei 2 motivos aqui, a subsistência e a preservação da natureza? Dei. Tá claro? Não floreei, já fui direto na resposta. Tira os recursos da terra, subsistência. Preserva a natureza. Acabou. Não precisa escrever mais nada. Agora, tem outras várias opções de resposta que também poderiam aceitar. Isso, como eu disse, é apenas um exemplo. Vamos lá. Então, eu poderia colocar subsistência ou a palavra sustento, também ia pontuar, sobrevivência, também, e os derivados, né, sobreviver, etc. Tudo relacionado à sobrevivência, subsistência, isso tinha que aparecer, sustento, sustentar a família, né, os derivados também das palavras, ia pontuar como 1. Se o candidato fosse para a área de preservação, como eu coloquei aqui, qualquer tipo de preservação, eles preservam a natureza, eles preservam a sua cultura, ou conservação do meio ambiente, preservação ecológica, preservação do ecossistema, enfim, qualquer palavra relacionada à preservação e conservação, tanto da cultura quanto ambiental, iria pontuar. Então, se aparecesse a palavra preservar, já pontuava. Olha que coisa, é importante você saber disso, candidato, porque nós, corretores, corrigimos por palavras-chave. Claro que ela não pode ser jogada fora de contexto, tem que ter um contextinho ali, mas são palavras-chave, então foca nisso. Outra coisa que eu não coloquei aqui, mas poderia aparecer, se o candidato colocasse qualquer coisa relacionada à sua cultura, tradição, costume, identidade, patrimônio material, patrimônio imaterial, né? Isso também iria pontuar. Qualquer coisa. Por que eles têm que ficar na Terra? Porque tem toda uma cultura deles, eles foram os primeiros habitantes. Então, podia também pontuar se fosse em direção aos dados históricos, motivos históricos. Por exemplo, eles são os primeiros ancestrais do Brasil, os primeiros eles foram os nossos antepassados, estão lá há muito tempo, estão lá há gerações, né? São os primeiros ocupantes, vieram antes, mas tinha que fazer uma coisa. Eles foram os primeiros, não podia parar por aí. Tinha que falar os primeiros de quem? Antes da colonização, antes da chegada dos portugueses, antes da chegada do homem branco, né? Não antes das indústrias. Indústria é algo mais recente, percebe? Então eu tinha que falar qualquer noção que mostrasse a ancestralidade desses grupos sociais ali na Terra. Então, por eles serem os primeiros habitantes, estarem antes da chegada das caravelas, da colonização ali, né, de Portugal, aí sim estava completa a sua resposta. Beleza, gente? Estão comigo aí até agora? Então vamos lá, continuando. Então vocês entenderam a quantidade de palavras que daria para você acertar
né? Lembrando que não precisa florear. Coloca direto 2 motivos, deixa bem claro para o seu corretor e vai aí uma dica. Percebeu que eu grifei as palavras-chave dessa sua resposta? Você grifou os 2 motivos para o seu corretor. Isso é lindo. Se você quisesse fazer isso aqui também, ó, também é muito lindo. Ele não pediu 2 e 2, o corretor busca 4 palavras. Isso ajuda demais na nossa correção. A gente bate o olho e não tem como não pontuar. Ele pôs indígena, pôs ribeirinho, pôs subsistência, pôs preservação. Poderia colocar preservar a sua cultura, ou estavam lá os primeiros habitantes. Tudo isso pontuaria. Beleza, gente? Agora, muita atenção do que não pontuaria. Apareceu muito, os candidatos falavam, porque eles moram lá, tem direito a permanência, 2 motivos, um motivo é porque eles moram lá, eles vivem lá. Isso a gente não aceitou, vive lá, né? Não é um motivo, também vivo aqui, nem por isso, né? Enfim, viver lá não. Ir em direção às leis, como eu falei, né? A lei assegura a permanência, porque isso estava no enunciado e não era o que estava perguntando, não estava perguntando nada sobre lei. Também falar sobre sustentabilidade, porque eles realizam uma sustentabilidade diferente. Sustentabilidade não. Agora, falar que eles preservam a natureza e subsistência, sim, é diferente. Sustento, se sustenta, ou de sustentabilidade. São conceitos diferentes. Sustentabilidade não aceitamos. O interessante é que muitos candidatos, não sei por que razão, eles inverteram e eles começaram a dar os motivos dos invasores dessas terras, né, desses grupos sociais, das grandes empresas, dos agropecuários, do agronegócio, dos grandes fazendeiros, e começaram a falar dos grandes fazendeiros. Então, aí confundiu, aí não entendeu mesmo o que estava sendo perguntado. Então, foram várias questões anuladas não, foram várias questões zeradas por causa disso, ok? Então, ordem, direto e objetividade. Agora vem uma coisa muito importante. Muitos candidatos tiveram as questões zeradas porque erraram a A. Nesse caso, nós corretores entendemos que a A era pré-requisito da B. Tem questão que não é assim, tá, gente? Tem questão que se você errar a A, o corretor lê a B e pode pontuar, se forem perguntas independentes. Mas nós entendemos que, nesse caso, se o candidato não soubesse a A, ele não sabe de quem que ele está falando. Então, a B está intimamente ligada à resposta que você deu na A. Se ele pergunta quais os grupos sociais quer ficar na Terra e na B, quais os 2 motivos do grupo social ficar na Terra, se você não sabe a A, como você vai saber os motivos? Motivo de que grupo que se você errou aqui? Você vai estar falando os motivos errados porque você errou os grupos. Enfim, nós não consideramos. Então, se o cara colocasse na A, FUNAI e sem terra, nós nem líamos a B no caso. Beleza, gente? Então, isso vai mais uma dica de segunda fase para você prestar atenção. A sua resposta A, ela é muito importante. Porque às vezes você não sabe a A, mas você fala, eu vou pôr a B para garantir. Pode ser que questões leiam a B, como eu falei, mas muitas questões estão ligadas a A, são pré-requisitos. Então, se você não responde a A, as chances são do seu corretor nem ler a B são grandes. Então, tenta por tudo que é sagrado nesse mundo. Tenta dar a prioridade para responder a A primeiro e aí a B também. Se você deixar a sua A em branco, pode ser que a sua B nem seja lida. Beleza, então, meninos? Então, essa seria a resposta ideal. Mais uma vez, focando aqui comigo, uma resposta direta. Ele perguntou 2 coisas aqui, 2 coisas aqui, 1, 2 aqui, 1, 2 aqui na B. Ok? Se você responder assim, você vai pontuar na segunda fase de qualquer vestibular que você estiver prestando na sua vida. Beleza? Aprendemos comigo? Vamos então agora para a 5ª e última dica desse vídeo.